Eu emagreci 14 quilos, saí dos 67, fui para os 53 e ao longo desse processo me levou ao curso que eu faço hoje em dia, que é nutrição, e estou estudando para ser sua futura nutri. Mas lá em 2024 eu passei pela fase do reganho, voltei a ganhar peso e cheguei de novo na casa dos 60 e poucos quilos. E assim, isso me deixou muito chateada, porque eu já tinha percorrido um processo muito bonito. Então eu tive que começar do zero praticamente, colocar o que eu tinha em prática. Então, falar de emagrecimento, estudar e principalmente te ajudar, eu acho que é minha missão aqui nessa internet. Então, pega a pipoca, senta aí, vai vendo o vídeo e vamos conversar. E aí, gente, sejam muito bem-vindas de volta ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo que eu gravo agora em 2026, então diferente dos vlogs que muitas estão acostumadas a ver, hoje eu sentei e vim conversar com vocês sobre emagrecimento. É a meta da maioria das pessoas da população perder não sei quantos quilos, e sempre fica num papel e na mente. E esse ano, a gente começa com, todo ano, né? A gente começa inspirado a dar o nosso melhor e se perde no meio do caminho. Então que esse vídeo sirva para você agora no começo do ano, quando você precisar lembrar de alguma coisa, ou até se você chegou depois, seja muito bem-vinda, porque aqui a gente fala de emagrecimento de uma forma real, palpável e que você de fato consiga atingir, porque foi assim que eu fiz, foi assim o meu processo e é assim até hoje, nutrição de forma leve, sem aquele peso chato de enxergar uma coisa negativa. Por isso eu trouxe 5 estratégias válidas e aplicáveis e a gente vai destrinchar ao longo do vídeo, para que de fato, gente, dessa vez flua, sabe? Saia do papel, entre na prática e de forma inteligente a gente vai conversando ao longo do vídeo. Veja bem, a base para você conseguir emagrecer é dieta e treino. Qualquer vídeo que você comentar, que você ficar surpresa com a evolução da pessoa, quando você perguntar o que ela fez, ela vai te responder dieta e treino. Só que dentro da dieta, a gente precisa estabelecer algumas coisas. Treino é importante demais. Só que se você não ajustar a sua alimentação, você vai estar treinando pela sua saúde, por uma boa qualidade de vida, mas esperar resultados estéticos é um pouco difícil, sendo que a maior parte da porcentagem do emagrecimento é construída na cozinha. No que você está comendo, no que você está preparando, no que você está dizendo não, no que você está dizendo sim. Então, a priori, eu pensei em a gente conversar sobre a primeira estratégia que você precisa aprender agora: conhecer os alimentos. Eu sei que com a internet, o que é passado pra gente, na verdade, é muito o que taxa alimento como ruim e alimento como bom, não saudável e saudável. Apesar de existir alimentos melhores nutricionalmente do que os outros, não existe fórmula mágica. Nenhum alimento engorda e nenhum alimento emagrece. É o conjunto, o contexto que ele está inserido. Se você come alimentos ultraprocessados, hiperpalatáveis o dia todo, a partir do momento que você senta e come uma salada, é uma vitória, sim, mas te torna a pessoa mais saudável do mundo? Não. Da mesma forma que se você mantém uma alimentação saudável na maior parte do tempo, em um momento que você escolher sair da dieta, não te torna a pior pessoa do mundo, uma pessoa sem saúde. Não, não, gente. É tudo muito não exagerado e sim sobre contextos. Então, quando eu falo conhecer os alimentos, é para que você consiga diferenciar o que está ali no seu prato. A gente precisa ter um acompanhamento nutricional para que tudo ocorra da forma melhor possível e também que você não tenha coisas negativas diante disso. Eu vou ser a primeira pessoa a defender quando alguém fala que quer emagrecer, que precisa de um nutricionista. Mas claro que você precisa ter autonomia alimentar para saber o que comer, o que não comer, o que dá para substituir aquela refeição. O Nutri faz isso tudo por você, sim, mas você ter esse conhecimento é muito importante para te libertar de dietas e que você consiga fazer boas escolhas no dia a dia normal mesmo. Então, quando eu falo conhecer os alimentos, é para você saber diferenciar cada grupo alimentar, entender o que dá para colocar no seu prato, o que não dá, e a gente vai começar com os 3 grupos: proteína, carboidrato e lipídio. Infelizmente, a gente aprendeu a tratar o carboidrato como o vilão da história, mas você precisa saber que ele é a nossa principal fonte energética. Ele que vai fornecer glicose para a gente funcionar, dar estímulos ao nosso cérebro, a gente ter energia no geral. Mas o que a gente precisa é saber qual o tipo que a gente vai priorizar e aqueles que a gente vai evitar. Mas afinal, na prática, o que é o carboidrato, né? Carboidrato é aquela comida de acompanhamento. Quando você vai no restaurante e tem as opções de acompanhamento, ali são fontes de carboidrato: batata, arroz, pão, cuscuz, macaxeira. Aqui é o seu prato. Metade dele tem que estar com legumes. Legumes têm carboidrato, mas em uma proporção muito, muito pequena. Então a gente não pode usar apenas ele como principal fonte energética.
A gente pensa muito nos legumes, salada, como fonte de fibra. A fibra vai ser muito importante para que a gente tenha um bom trânsito intestinal, que a gente consiga ir no banheiro e, claro, fornecer mineral e vitamina, que trabalham como acessórios dos macronutrientes. Então, eles vão entrar de forma mais minuciosa nas funções do nosso corpo. Os micronutrientes são os minerais e vitaminas que a gente vai pegar de fruta, claro que tem nos outros alimentos, mas o principal, quando a gente pensa, são esses alimentos fontes de fibra. Essas fibras, junto desses alimentos, vão ter também esses minerais e vitaminas. Frutas, legumes, vegetais, entendeu? Então, são muito importantes por causa disso e também para acompanhar o nosso prato de forma estratégica. Mais para frente eu falo disso no emagrecimento. Mas voltando, micronutrientes são assim, trabalham de forma minuciosa na construção de uma saúde. Já os macronutrientes, que foram esses 3 grupos que eu falei, trabalham de forma mais robusta, digamos assim, com muitas aspas. Entenderam o que é carboidrato, a importância dele. Depois a gente vai para as proteínas. As proteínas são construtoras, então ela mantém, preserva a sua massa muscular, faz você criar mais massa muscular, trabalha na sua imunidade, cicatrização. Ela é muito importante e são fontes que as pessoas negligenciam muito, tanto do paladar, às vezes uma questão financeira, porque não aprendeu. Então, quando a gente olha um prato, tem muito carboidrato e pouca proteína. E a proteína deveria estar ali de forma proporcional ao tipo do carboidrato que você está comendo. Pensa aqui em um prato, a metade dele a gente precisa encher de mineral, vitamina, os micronutrientes que eu falei, fonte de fibras. Já a outra metade a gente precisa dividir entre carboidrato e proteína. Geralmente esse prato básico, tá, gente? Isso é o que a gente fala a priori quando a pessoa quer mudar. Existem as quantidades estratégicas para cada objetivo. Mas para a maioria, quando a gente pensa em reeducação alimentar, vai ser essa lógica que vai ter que seguir até que vá aprendendo, tendo um profissional guiando. Pensa, o carboidrato geralmente está invertido. Ele está ocupando boa parte do prato e a proteína fica aqui e a salada aqui. A proteína vai ser o quê? Basicamente ovos, frango, carne, queijo, whey. Sabe o whey que é muito falado por aí? Ele é uma fonte proteica também. Ele não é bomba. Ele ajuda a gente a distribuir a proteína ao longo do dia e conseguir atingir o proposto para a gente. Sobre os alimentos em si, a proteína tem um papel muito bom no quesito saciedade. Elas demoram a quebrar e digerir. Então, quando isso acontece, a gente fica com a barriga cheia por mais tempo, no ditado popular. E sabe quem faz isso também? A fibra. Esses 2 grupos, eles reduzem o esvaziamento gástrico. Quando reduz isso, a gente fica saciada por mais tempo. Então, a fome vai demorar a vir. O carboidrato, ele vai direto para a nossa corrente sanguínea, porque a absorção dele é muito mais fácil para o corpo quebrar e digerir. Já a fibra e a proteína vai demorar. Quando você associa carboidrato, proteína e fibra, você tem uma refeição completa, um combo perfeito, para que você nutra seu corpo, que a absorção aconteça de forma lenta e que você demore a ter fome. Quando lentifica a sua fome, você vai evitar dando aquelas beliscadas ao longo do dia. Dos grupos que eu estava falando, no fim a gente tem os lipídios, que nada mais são do que as gorduras. Quando fala dessa divisão, você não enxerga a gordura propriamente aqui robusta, mas ela vai estar na preparação dos alimentos que você colocou no seu prato. Eu gosto de pensar, indico você imaginar isso também, a gordura como um quê a mais do seu prato. A gordura, gente, ela trabalha para a gente absorver vitaminas, como fonte secundária de energia. Então, faltou carboidrato, o seu corpo vai usar a fonte de gordura como energia. Mas fazer dela sua base não é interessante, entendeu? Porque aí a gente entra em outras vertentes. Riscos de doença cardiovascular. E aí entra no debate, qual a melhor fonte de gordura para se usar? Na literatura, aqueles de cadeia longa. Então, o azeite, por exemplo, você sabe que é muito bom usar. Só que pensa, o que adianta você se apegar nessa ideia e comer o azeite e regar suas coisas como se não houvesse amanhã? É melhor você usar uma fonte de gordura que você consiga usar em pouca quantidade. Isso a gente vai fazendo com o tempo, porque eu lembro de eu crescer, vendo minha avó, minha mãe, usar muito óleo para preparar uma proteína, que é o frango, lembra? Então vai fritar um frango, coloca muito óleo, o óleo de soja mesmo. Isso não é legal. Que você use o óleo de soja, mas que use em pouca quantidade, entendeu? Pouca mesmo.
para grelhar, para untar alguma coisa. Então pense, se apegue nessa ideia. Fonte de gordura vai ser a que você consegue usar em menor quantidade. Quando a gente fala de emagrecimento, é bom a gente aprender umas palavrinhas, inclusive para laticínios. Olha só, os leites desnatados, ele vai passar pelo processo e aí ele vai vir com uma quantidade bem menor de caloria, que é onde a gente entra no tópico 2. Quando você aprende sobre densidade calórica, o seu processo fica muito mais fácil. E falando de caloria, a gordura, ela oferece mais calorias quando a gente compara com proteína e carboidrato. O que eu estava falando do leite é uma boa troca para você fazer quando for preparar uma vitamina, eu uso leite, use o leite desnatado. Ele vai ter menos calorias porque ele não tem gordura. Vai comprar um iogurte, dê preferência ao desnatado. Vai comprar um leite, um desnatado. Vai comprar leite em pó para deixar de frufru em alguma receita, o leite em pó não é proibido. Ele é o leite desidratado, ele fica docinho porque a concentração da lactose fica específica ali. Então dá esse sabor mais doce. O leite da Betânia, peguei como exemplo, desnatado, ele tem 60 calorias em um copo de 200 ml. Já o integral convencional, ele tem 114. De 114 para 60, a gente tem uma diferença de 54 calorias. Quando você pensa, não é muito. Mas se você for somando 54 disso, 60 daquilo, 40 daquilo, já dá uma quantidade que implica no seu déficit calórico. Aprenda essa palavrinha. Déficit calórico é você comer menos calorias do que o seu corpo necessita para você emagrecer. Quando você cria esse déficit, você come a menos, você cria um balanço negativo que te faz emagrecer. Esse déficit não precisa ser feito da pior forma do mundo e até é indicado que você não faça de forma muito absurda, sabe? Para que você consiga emagrecer, mas consiga fazer isso com qualidade, preservando sua massa muscular. Lembra que eu falei da proteína? Então, quando você faz um déficit positivo, alinhado e não muito bruto, isso te permite qualidade de vida e uma liberdade alimentar maior. Por mais que quando você entra em déficit, sua restrição existe, né? Não vamos negar. Quando você aprende sobre densidade calórica, as coisas fluem melhor. O exemplo do leite foi uma comparação. Caloricamente falando, cada grama dos grupos alimentares que eu falei, lembra? Proteína vai fornecer 4 calorias por grama, carboidrato 4 e lipídio 9. Quando você multiplicar isso pelo volume que a gente come, dá uma diferença muito boa, de 4 para 9. Quando a gente fala de caloria, nós estamos falando de energia. Caloria nada mais é do que uma unidade de energia. Cada alimento vai ter uma quantidade específica de caloria, então enxergue que cada alimento vai ter uma quantidade de energia disponível para ingestão que vai ser transformada no seu corpo como combustível. Pense sempre nessa ideia que eu gosto de tratar a caloria assim. Agora um contraponto, quando fala de caloria e emagrecimento, as pessoas que pensam que tem que comer tudo zero, tudo com a menor caloria do mundo e que não sei o que, e ficam se alienando a uma ideia que não é o que eu quero passar nesse vídeo. Um controle calórico é muito importante para que a gente tenha um bom processo e consiga ter resultado, mas ele não é o único que redige tudo, sabe? A qualidade dessas calorias importam muito. Por isso eu comecei falando para você conhecer os alimentos e não tenha medo de comer calorias, mas seja inteligente ao escolher suas calorias, porque muito mais da forma quantitativa, essas calorias precisam vir entrando de forma qualitativa. Então o que você come importa e muito, porque isso vai implicar na absorção do seu corpo e no que vai ser distribuído nas funções. Mas quando você entende da caloria de um alimento, da densidade energética que tem ali disponível para você, as coisas fluem melhor e não se tornam tão sofridas. Por exemplo, dentro de um contexto saudável, você sabia que você consegue incluir um doce, mesmo que seja rico em açúcar e gordura, dá para encaixar uma quantidade porcionada no contexto positivo, com fibra, vitamina, mineral, proteína, boas fontes de carboidrato bem distribuída. Então dá para encaixar uma paçoca, uma colher de doce de leite, uns quadradinhos de chocolate, se você souber usar a caloria a seu favor. Falando da batata inglesa, que é uma fonte de carboidrato, ela tem uma concentração menor de energia, então você consegue comer um volume maior. Diferente do macarrão, que é uma fonte de carboidrato com uma concentração maior.
Com essa concentração maior, você vai comer as mesmas calorias da batata e do macarrão de forma diferente. A do macarrão, no seu prato, vai ter uma quantidade menor e da batata maior. Por isso, se você pega uma dieta do Nutri e vê essas quantidades tão diferentes, é por causa disso. A concentração energética que tem ali é o que te vai fazer emagrecer ou engordar. Quando a gente engorda, ganha tecido adiposo, quer dizer que a gente está comendo a mais do que a gente deveria. Comendo a mais, a gente engorda. Comendo a menos, a gente emagrece. E comendo de igual para igual, a gente mantém. Você já deve ter ouvido falar que patinho, músculo, frango são boas fontes de proteína para quem faz dieta, principalmente de emagrecimento, porque os outros são cortes mais magros. Os outros cortes têm uma quantidade de gordura associada a eles. E quando a gente traz gordura, a gente aumenta o quê? A caloria, a energia daquele alimento. Porque você lembra de eu falando no começo do vídeo que a gordura fornece 9, enquanto o carboidrato, a proteína, oferece 4 calorias. Apesar do macronutriente principal das carnes ser a proteína, também é associado à gordura. Isso acho que vocês sabem e percebem na prática. Então, quando a gente fala de cortes mais magros, eles são mais indicados para o emagrecimento, porque eles vão ter uma quantidade energética menor. Na prática, próxima coisa, existe o debate entre o pão e a tapioca, para você comer com seus ovos de manhã. A tapioca, gente, ela vai ter uma concentração de carboidrato maior em uma quantidade, enquanto o pão menor. Então, você consegue comer um pão completo, rechuchudinho, que vai te saciar. Enquanto a tapioca, você vai conseguir comer a mesma caloria do pão e uma quantidade menor dela. Então, não vai formar aquela cama da tapioquinha para abraçar o seu frango desfiado que você vai comer ali no café da manhã. Não vai, porque a quantidade vai ser menor. Então, quando você aprende sobre densidade calórica, o seu processo flui melhor, você tem uma liberdade de escolha maior também. Na prática, é basicamente assim, entendeu? Trocas alimentares que vão ser guiadas pela densidade calórica do alimento. Densidade calórica, unidade de energia que contém ali. Quanto menos calorias, melhores alimentos você consegue encaixar. Mas é pensar também na qualidade dessas calorias que você vai estar ingerindo. E falando de ingestão alimentar, é muito, muito importante que você defina suas prioridades alimentares, que você conheça o que você gosta e o que você não gosta, para que a gente consiga moldar sua dieta e deixar ela menos pior para evitar exagero. Veja bem o que acontecia comigo. Eu tava falando disso nos stories com as meninas. Eu tinha uma dieta que eu seguia e eu gostava de tudo que estava disposto nela. Só que eu não tinha percebido que eu sou uma pessoa que gosta de comer doce ao longo do dia. Em algum momento eu quero uma coisa doce no meu paladar. Só que eu não tinha percebido isso. Eu gostava de comer sanduíche natural, gostava do meu almoço, gostava de comer pão com ovo, gostava da crepioca, tudo. Mas quando chegava no final do dia, às vezes faltava alguma coisa. Quando eu estava de tarde na escola, eu via as pessoas comendo, eu queria comer aquilo também. E aí, muitas vezes, eu caía na besteira de, no final do dia, ir atacar o armário. E a parte do atacar era sempre um doce. Era um bolo, era um biscoito recheado, era um todinho, era um pacote, sabe, de coisas doces. Sempre assim. E muitas vezes eu me culpava porque eu achava que eu não tinha sido forte o suficiente, que eu não tinha sido disciplinada, que eu tinha falhado miseravelmente comigo mesma. E o que me faltava, que só vim perceber depois, era entender o que eu gostava, de fato, de comer, de ter diariamente na minha alimentação. E eu percebi que ter uma coisa docinha me fez parar de ter esses exageros. Quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a dar preferência a receitinhas saudáveis, doces, que puxassem esse sabor. Não adianta a gente estar se enganando, a gente tem que se conhecer, saber o que a gente come, o que a gente não come. Por isso que, assim, você pode ser totalmente ao contrário. Você pode querer fazer uma receitinha fit, doce, toda tarde e não tá dando certo. Porque você come, fica querendo outra coisa e no fim você acaba em uma batata frita, em um empadão. Às vezes você precisa procurar receitas, mas mudar o foco. Fazer sanduíche natural, como eu falei, procurar um salgadinho saudável, fazer uma batatinha na airfry, entendeu? E fazer formas diferentes do que você já faz normalmente, no quesito de substituir essas receitas mais hiperpalatáveis para se acostumar com o sabor natural das coisas. Por mais que eu seja uma pessoa que gosta do doce, esse doce na minha rotina é inserido de forma estratégica, inteligente e nutritiva.
Eu fiz um vídeo de uns 3 minutos, eu acho, falando como eu gosto de comer doce de forma inteligente. Quando eu trago essa palavra, né, de comer de forma inteligente, é para que você não atrapalhe seu processo e que você ainda consiga nutrir o seu corpo. Quando eu falo do docinho que eu gosto de comer, não é simplesmente em uma tarde comer uma barra de chocolate e esse é o meu lanche. Até porque, caloricamente falando, é mais interessante a gente porcionar esse doce do que comer a barra toda. E também, nutricionalmente falando, é interessante que esse chocolate venha depois de uma refeição completa, depois daquele prato de almoço que eu falei para vocês, que eu consiga colocar ele picadinho em uma receita que tenha proteína, então que a gente coloque whey, coloque uma boa fonte de carboidrato com fibra, então aveia, mistura, faz um bolinho, coloca o quadradinho de chocolate. Isso é interessante, porque eu vou ter o alimento que eu quero comer, que eu estou com vontade, ainda vou nutrir meu corpo e ainda vou me manter na dieta. Entendeu o jogo? Claro que tem coisas que a gente precisa incluir pensando em uma dieta. Eu tive que me adaptar muito a vegetais, salada, comer salada no almoço era muito difícil para mim. Mas eu entendi minha preferência alimentar. Eu percebi que salada crua não me agradava tanto quanto fazer um mix de legumes cozido, refogado. Comer bem, comer saudável não precisa ser chato. Dá pra gente colocar tempero nas coisas, sabor, não precisa ser aquele frango branco sem graça anêmico. Você consegue colocar temperos naturais para dar sabor, dessa palatabilidade que muita gente acha que só vai encontrar em alimentos ultraprocessados. A gente consegue dar sabor, claro que não vai ser a mesma coisa, né, pessoal? Mas eu quero que vocês entendam que não precisa ser sem graça, você pode usar sua criatividade. Depois que eu percebi, gente, que a salada crua não me agradava tanto e os legumes era melhor, eu comecei a comer legumes sempre, porque eu percebi que aquela forma, refogado, fazendo um mix, eu conseguia comer. Era a forma que eu conseguia ter uma quantidade de fibra para mim, comer meus minerais, minhas vitaminas, além das frutas, que eu fui aprendendo a comer fruta ao longo do tempo, não era um hábito meu. Então, quando a gente entende o que a gente gosta, visualiza, as coisas ficam mais fáceis. Mesmo assim, eu não desisti da salada. Eu ia tentando, usando minhas estratégias de colocar ela escondida no arroz, tipo, misturava, colocava uma quantidade muito menor do que eu como hoje, mas eu fui fazendo uma adaptação do meu paladar. Mas você percebeu que para eu chegar aqui eu tive que entender o que eu gostava, o que eu não gostava, qual o sabor que me agradava mais, o que me agradava menos, para eu conseguir encaixar no meu emagrecimento. A gente precisa ajustar o nosso ambiente. Esse é o tópico 4 que eu quero falar com vocês. Se o ambiente não tiver modulado para favorecer o seu emagrecimento, é muito difícil que você sustente a longo prazo. No começo, a gente tem motivação, tem essa força de vontade, mas o que vai permanecer ao longo do processo é a disciplina. O quanto que você está disposto para fazer isso todo dia, mesmo sem querer. Na prática, como a gente molda o nosso ambiente? É facilitando os hábitos bons e dificultando os maus hábitos. Então, assim, se você mora sozinha, você mesmo faz as suas compras. Então, fica mais fácil você comprar alimentos que estão dentro da sua alimentação do que deixar no seu armário aqueles que não favorecem tanto. Então, os que você tem agora, que você porcione só o que você faz muita questão e que você dê os outros, que você jogar, você não vai, né? Mas que você esconda, dê para uma casa da sua mãe que mora mais longe, é mais difícil você ter o acesso até chegar lá, entendeu? Dificultar. Se você tá com muita vontade, as barreiras que você tem até fazer é maior. Então, se você levou o que você gosta para casa da sua mãe porque você não tem autocontrole. Autocontrole é muito bom no emagrecimento e precisa ser treinado. Mas quando a gente consegue evitar determinadas coisas, é melhor. Então, pegar o carro e ir até a casa da sua mãe é mais difícil. Pegar um elevador e subir até a casa da sua mãe é mais difícil do que abrir a porta do seu armário. Abrir o celular para entrar no iFood, para escolher o que você quer comer e esperar chegar, a gente já tem muitas barreiras que dificultam isso. Para você deixar alguns hábitos precisa dificultar, para manter ou para começar é só facilitar. Se eu tenho dificuldade de ir à academia, eu já vou deixar minha roupa, meu tênis, minha meia, tudo separado aqui, para que assim que eu acorde, eu já veja. Eu não preciso pensar na roupa, abrir o armário, me vestir, não. Você vai se vestir, mas de uma forma muito mais prática, já que tudo está aqui. Próximo eu tenho um biscoito recheado no armário e tenho fruta ali na fruteira. A fruta você tem que abrir, descascar, cortar.
Entende que isso cria muito mais uma barreira do que você simplesmente abrir um pacote e comer. Então, para facilitar, você já deixa cortadinho na sua geladeira. Isso é muito bom também fazer marmitas. Fica mais fácil, você abre e já tem o que comer, só esquentar. Deixar pelo menos um potinho de salada reservado, frutas cortadas, deixar só para fazer a proteína na hora, mas que ela já fique temperada na geladeira. Que você só precise pegar e grelhar. Ao longo do tempo eu fui treinando o meu autocontrole e hoje eu considero ele bem assíduo. Só que, para mim, uma coisa que funciona é simples. Para algumas pessoas que está começando ainda não dá. Mas quando alguém come um pacote de biscoito recheado aqui na minha casa e deixa em cima da bancada, toda vez que eu vou na cozinha beber água, comer, fazer alguma coisa, eu olho aquilo e vai me despertando vontade. Cada ida na cozinha me dá mais vontade para uma coisa que eu não estava nem lembrada. Então o que eu faço? Eu pego e sempre coloco no armário. Fecho e coloco dentro do armário e escondo em algum lugar. Eu vou na cozinha outras vezes e vou acabar esquecendo isso, porque eu não estava com uma vontade. Não era uma coisa genuína que eu queria comer. Só despertou essa vontade porque eu vi várias vezes. E o nosso corpo, para ele ter vontade de comer, ele precisa de estímulos. Quando você vê, sente o cheiro, escuta alguém mordendo, isso vai dando vontade, uma que você nem sabia que tinha. Então, isso dificulta para mim. Mas para muitas pessoas, o ideal é não ter em casa. Então, veja se o seu ambiente está facilitando o seu emagrecimento ou dificultando. Se você vê que tem muitas coisas dificultando, é hora de você parar, olhar em volta e entender o que é melhor para você, o que você vai fazer, como você pode retardar algumas coisas e fazer com que outras fluam melhor. Essa última, todo mundo manda você fazer, você vai achar que é balela da minha parte, mas vou falar brevemente, porque já tá no final do vídeo, você já tá cansada, querendo pular, querendo desistir, eu espero de verdade que não, mas eu vou mandar você beber água. E não é beber água assim, solto. Ah, eu bebo muita água. Será que você bebe mesmo? Você vai na sua calculadora agora, vai colocar 35 e multiplicar pelo seu peso. O valor que der lá vai ser a quantidade mínima de água que você tem que ingerir ao longo do dia. Se posso beber mais, óbvio, você não pode tomar menos. Pode, mas não é indicado. Quando a gente fala de emagrecimento, a parte de se sentir saciada é muito importante. E muitas vezes o nosso corpo ele vai confundir a percepção do que é estar com sede e o que é estar com fome. Então, quando você bebe a água na sua quantidade mínima corretamente, você vai ver que muitas vezes você come sem estar com fome, sem ser uma necessidade do seu corpo, só porque você ingeriu menos água do que deveria. Claro que além da regulação do apetite, a gente fala da hidratação para que você tenha uma boa saúde intestinal, uma boa disposição, uma boa qualidade visível de pele, cabelo e tudo que a água proporciona. Mas quando a gente fala de emagrecimento, essa percepção que pode ser confundida é muito importante estar alinhada com a sua quantidade ideal. Coisas que funcionam para mim, tá sempre com a garrafinha de água. Isso aqui poderia ser uma publi da GoCase, né, querida? Até porque, gente, essa aqui é a garrafa tá da GoCase, usei meu cupom, mas não é. Mandei e-mail várias vezes pra eles, mas eles não quiseram fechar. Essa minha aqui, linda, personalizada, ó. Tem o nome da sua futura Nutri, Cibele Monique. E ela é branca com esse negocinho aqui, eu adoro. Toda vez que eu olho pra essa garrafinha, me dá uma vontade genuína de beber água, menina, porque eu acho ela muito bonita. E além de que ela conserva muito bem. Por isso que eu falei, poderia ser um publi, mas não é, né, dona GoCase? Tá perdendo um patrocínio. Mas isso funciona muito pra mim, porque, um momento... Lembra que eu falei de moldar o ambiente e facilitar hábitos? Isso aqui facilita muito para mim. E para você também, tá sempre com a garrafinha do lado, é muito mais prático do que toda vez que você esperar seu corpo sentir sede, você ir na cozinha, abrir a geladeira, pegar a garrafa, pegar um copo, colocar daqui para lá, você vai ficar enrolando. Quando você tem com a garrafinha do lado, aqui mesmo falando com vocês, abri a garrafinha, tomei e deixei aqui no canto. E como eu sei disso, muitas vezes eu me pergunto, eu paro e olho, se eu comi tem pouco tempo, comi a quantidade ideal, não tem nada de muito diferente eu fazendo no meu dia, acontecendo. Eu pego a água, dou vários goles, aí eu paro assim, deixo fluir, e realmente eu não estava com fome, só estava precisando beber água. Não estou falando para você deixar de comer o dia todo só para estar bebendo água, não.
Tô falando que alinhado a uma boa alimentação, precisa existir uma boa hidratação. E uma coisa muito boa que eu falo para quem me segue aqui no canal e vê nos meus vlogs, é que de manhã eu já começo bebendo água em jejum. Antes de eu tomar meu café da manhã, eu acordo e já vou tomar minha água. Porque você fica muitas horas sem beber água, o corpo acorda desidratado, precisando de um up assim para acordar. Para quem tem dificuldade de ir ao banheiro, teste essa dica e depois me fala, porque isso vai estimular o seu intestino já acordar funcionando, o seu corpo, e realmente as idas no banheiro depois que você começa a beber água em jejum melhora. Testa, depois me conta, porque acordar hidratado é muito bom. E uma dica extra, quando a gente começa, percepção, tá, gente? Estudo de comportamento. Quando a gente já começa acertando a atividade, a probabilidade da gente acertar ao longo do dia é bem maior. Começar com um hábito bom facilita para que a gente mantenha ao longo do dia, porque você já estimula o seu cérebro com bons hormônios. Os seus neurotransmissores são ativados de forma positiva, porque quando você faz uma atividade benéfica para você, ou que estava muito pendente, libera coisas positivas. Então, como forma de compensação dessa sensação, o seu corpo vai querer manter coisas positivas ao longo do dia. Então já começa acertando para que você termine o dia acertando também. É um processo difícil. Eu posso trazer as melhores dicas do mundo para que você torne ele mais fluido, mas é uma coisa que exige muita disciplina e determinação do seu objetivo. Então assim, tenta fazer esse ano, vá devagar, mas lembra da frase passos lentos, porém constantes. 1% todo dia, no final do ano, você vai ter uma porcentagem muito maior do que se você tentar uma semana, parar. Tentar daqui a 3 meses e parar. A porcentagem de acerto, quando a gente faz um pouquinho todo dia, para a gente chegar no final do ano e estar feliz com o nosso resultado, é bem maior. E lembre, uma coisa que eu friso, o tempo vai passar de qualquer jeito. Não se apegue a tantos quilos em tantos meses. Use como estímulo, mas não se frustre se não acontecer. É melhor você fazer um pouco todo dia, porque isso garante consistência, que é o que a gente precisa no processo de emagrecimento. E eu não estou estudando só os livros para te falar isso, não. Eu passei na prática, passei na fase do reganho, passei no meu emagrecimento principal e preciso passar até hoje para manter todo esse estilo de vida ativo, saudável. Então é muito importante que você me siga nesse ano para acompanhar todas as dicas que eu tenho para trazer, minha experiência, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu faria de novo, o que eu não faria, onde eu errei. É muito bom você aprender com o erro dos outros, porque aí você não faz a cagada, né, que a gente faz. Mas é isso, comenta aqui se você vai começar a aplicar. Se você aplica durante um mês, 15 dias, depois me conta. Se ficou confuso, eu não tenho nenhum problema de responder vocês aqui nos comentários. Vocês podem colocar dúvida que eu vou aprendendo. Se eu não souber, eu estudo, venho aqui te contar. E a gente vive nessa grande comunidade que nós estamos aqui. Falo de comunidade, eu criei um clube da constância lá no Gyrates, um aplicativo de desafios. E aí você vai registrando todos os seus hábitos saudáveis, alimentação, treino, água, suplemento, leitura, enfim, tudo isso que envolve o mundo saudável, estou contabilizando para que no final dos 12 meses do ano eu vá escolhendo não, né, que ficar no pódio em primeiro lugar, dou uma premiação. Esse mês de janeiro eu falei que ia dar um voucher na Kaizen. Kaizen é uma loja, uma marca de roupa da academia, que eu tenho várias peças de lá maravilhosas. Inclusive tem uma pilha aqui atrás que eu gravei pro TikTok experimentando. E, gente, no story eu postei abrindo cada peça linda. E eu indico que vocês olhem e entrem no nosso grupo para concorrer ao voucher, né, do primeiro colocado. Então, todo mês a gente vai estar lá no nosso grande desafio para ser um clube da constância mesmo. Fazer um pouco todo dia e ser passos lentos, porém sempre constantes. Deixa o link da Kaizen na descrição, do nosso clube aqui na descrição, que você será muito bem-vinda por lá também. Além disso, se inscreva no canal, compartilhe com a amiga para vocês irem juntas nesse processo, curta, comente, e eu vejo você próxima semana no nosso próximo vídeo, tá bom? Tchau!